prosperidade do teu céu. Meu Deus, em nome de Jesus, possamos guardar a palavra, possamos praticar a palavra, que essa palavra possa fazer, Pai, aleluia, uma obra na nossa vida, no nosso interior. Meu Deus, continua falando, continua usando. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado na tua presença. Que possamos, Pai, ver, Pai, a tua glória. Que possamos, Senhor, conhecer e amar mais a tua palavra, Pai, do teu Filho, na glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos, como está todos? Tudo bem? Amém. Eu estou feliz por estar com os santos nesta manhã. Glória a Deus. Para junto adorarmos e engrandecer o nome do Senhor, Aleluia. nosso Deus. Quer colocar uma cadeirinha? Não, está bem. Creio que exatamente eu trouxe o tablet porque a letra é mais grande. E está ficando velho, aí as coisas vão nos auxiliando. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer o convite que os irmãos nos fizeram para estar juntos, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Gálatas, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, especialmente o capítulo 2, bem conhecido dos santos. Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 2, especialmente o versículo de número 20, que é um dos versículos que mais nos identificamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas já não vivo, ou melhor, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Amém? Tome assento, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí uma versão, eu não sei, todos têm a versão atualizada aqui? Como diz a sua versão, por favor? Revista atualizada. Vamos ver. Como diz a sua versão? Vamos ler na corrigida. A minha diz assim, já estou crucificado em Cristo e vivo. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, Ok. o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A sua versão? É a mesma dele. Sua versão é a mesma? O senhor leu. Todos têm a mesma versão. Amém. Perfeito. Na versão João Ferreira de Almeida, ela fiel, em vez de dizer que vivo na fé ou vivo na fé no Filho, ela substitui a palavra vivo na fé do Filho. Em vez de ser no, é do Filho. É bem interessante. Eu estava lendo essa semana e achei impactante. Amados, mas isso não vai o caso nesta manhã. O que mais nos interessa nesta manhã é glorificar o Senhor nosso Deus por tudo quanto tem feito. Amém. Pelos estudos que tivemos durante esta semana, veja que os irmãos estudaram a apostilha, né? O homem cristão, Glória a Deus. que são assuntos extraordinários que nos levam a fazer uma reflexão do nosso papel como pai, filho, sacerdote, como esposo. Isto é uma das coisas que mais nos leva a tomar uma disciplina, a ter uma vida disciplinada diante de Deus. Então é importante nós pararmos para ver isto. Mas o que eu gostaria nesta manhã era chamar a atenção dos santos a uma palavra que o apóstolo Paulo usa, com tanta força, ele usa com tanta sinceridade essa expressão, que ele diz o seguinte, ele utiliza a expressão
eu fui crucificado com Cristo. Não é? Então, a expressão crucificar com Cristo, a palavra crucificação, irmão, para os judeus, especialmente para os fariseus, não se trata de morte, mas se trata de vergonha, se trata de horror, Meu Deus. se trata de uma coisa abominável para os judeus. Então a cruz, a crucificação em si, ela é pior do que a própria morte, não é? Porque a morte, uma pessoa que morresse enforcado, uma pessoa que morresse numa batalha, uma pessoa que morre em qualquer situação, jamais era considerada a questão de vergonha, como era a cruz. Então a cruz, a Bíblia diz que era um castigo, ou melhor, a história diz que era um castigo horrível para as pessoas mais depravadas, né, daquela época. Meu então, Deus! É uma situação que o que mais me chama a atenção, a palavra em si, não é tanto a morte, mas sim a palavra crucificação. Aleluia. E uma das coisas que Paulo aqui ele está se expressando é que ele se identifica com Cristo. Não é? Ele se identifica com Cristo. O ensinamento da identificação é o lado legal da história. Glória é quando a Jesus. Paulo ele começa a se revelar, a dizer, olha, eu me identifico com a vergonha de Cristo, eu me identifico com a decepção que faz Cristo, com a abominação que é Cristo. Por quê? Irmão, se você parar para ver o fato bíblico, ser cristão não é simplesmente a razão pelo qual você ou eu vamos usar a expressão sou crente, ou que andamos com a Bíblia debaixo de um braço, ou pregamos bonito, não é? Não tem nada que ver com isso. Ser crente é um estilo de vida. Aleluia! E quando falamos de estilo de vida, estamos falando de uma disciplina, estamos falando de um processo. Estamos falando de uma coisa que vai levando-nos a uma nova dimensão, a uma nova estratégia, uma nova conscientização daquilo que nós pensávamos antes. Tá? Então, eu penso no estilo de vida como cristão da seguinte forma, é como nós nos adaptamos, é como que os irmãos saíssem daqui, né, saísse do Rio Grande do Sul e fosse lá para o Nordeste. Meu Deus. Aí lá no Nordeste os irmãos vão ter que adaptar o quê? Ao calor extremo do sol, vão ter que adaptar-se a novo tipo de alimentação, vão ter que adaptar-se a nova linguagem. Você vai ter que assumir, se você quer identificar com as pessoas, você vai ter que falar linguagem diferente. Você vai ter que se comportar como eles. Então, igualmente, não é diferente em relação à nossa vida como cristão. É que nós estávamos num ambiente, agora partimos para um novo ambiente. Então, é muito importante quando nós utilizamos essa expressão, né, crucificado com Cristo. Então, ao ser crucificado com Cristo, ao identificar com Cristo, isso revela a nós que Deus fez em Cristo por nós, desde que Ele foi à cruz. Aleluia. Até quando se sentou à destra de Deus. Glória a Deus. Então, tudo aquilo que Cristo fez na cruz, tudo que Ele idealizou, até a trajetória que Ele chegou até o trono de Deus. Então isto que nós chamamos do processo mais magnífico da nossa vida. Qual é? A nossa redenção. Como nós somos redimidos aleluia, das nossas transgressões. Por esta razão, a expressão que o apóstolo Paulo, né, ele utiliza várias vezes, né, com a preposição, a palavra com, crucificado com Cristo. Essa proporção aí, esta palavra com, o que ela significa para nós, né? É como que eu disser, olha, vai o irmão João e a irmã, e irmão José, vai o irmão João com a irmã, com a irmã José, ou com o irmão José, a tal lugar. Então, eu estou dizendo que vai os dois juntos. Aleluia. Vai a irmã Maria juntamente com seu esposo, o irmão Pedro, né? Com o seu esposo, vão juntos.
Isso é exatamente, estamos juntos, estamos ao lado. Glória a Deus. Temos a mesma função que o outro tem. Aleluia. Na verdade é isso, está na mesma condição que o outro está. Não é isso? Então, quando Paulo diz, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu estou na mesma posição, estou ao meu lado, na mesma situação de Cristo. Agora, nós temos que aceitar esta proposta, né? Nós temos que aceitar isso aí. Irmãos, eu passei a entender melhor a Deus, eu passei a entender melhor as Escrituras depois de casado. Eu fui pastor 7 anos solteiro, né? Durante 7 anos eu fui pastor solteiro, durante uns 5, 6 anos eu fui diácono por 5 anos, e depois de 5 anos que eu era diácono, eu passei direto ao pastorado. Eu não exerci a função de presbítero, nem de evangelista, fui direto ao pastorado. Então eu fiquei 7 anos solteiro, incluso reconhecido por Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Então foi uma coisa interessante. Durante esses 7 anos eu tinha um pensamento diferenciado em relação ao Evangelho, né? Agora, quando eu me casei, eu tive uma outra expectativa do Evangelho. Por quê? Porque quando eu era solteiro, eu tinha aquela noção da independência, né? Eu falava da unidade, eu falava da submissão, eu falava de estarmos, de compartilharmos, eu pregava, mas na verdade não passava de uma teoria aquilo que eu pregava. Por que não passava de uma teoria? Porque eu não tinha aquela experiência do que é realmente uma renúncia, né? Do que é uma renúncia, glória a Deus, do que é viver uma vida disciplinada, ou procurar se disciplinar-se. Porque isso, irmão, depende muito da nossa expectativa de fé, daquilo que nós aceitamos, ou como nós aceitamos a fé. Então, por exemplo, o cristão, o homem como cristão, que é homem, né? É um dos nossos temas, hoje como os cavaleiros, né? Você vê ali que nós temos uma das grandes... Quem sabe que eu estou mudando de tema, mas não estou, vou seguir a mesma linha de pensamento. Você vai ver a expressão de Davi que diz, olha, esforça-te, Salomão, esforça-te em ser homem. E o esforço de ser homem, o que significaria literalmente? Quando a Bíblia fala do homem ali, está falando do homem perfeito, do homem que Deus criou. Está falando do homem pelo qual Deus o chamou com o seu propósito. Ele disse, olha, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está falando do homem quando se refere, Lucas dizendo, e o filho do homem, né? Então está falando da perfeição daquilo que Deus ha criado. Não está falando da imperfeição que nos tornamos, ele está falando daquele homem disciplinado que Deus criou, não do homem indisciplinado que se transformou. Porque o que acontece com o ser humano, irmão? Entenda bem, por mais que podamos criar diversas ideias, mas vamos no sentido prático, não é? Nós nunca deixamos de ser aquilo que Deus criou no Jardim do Éden, de maneira alguma. Nós sempre seremos e nós seguiremos sendo aquilo que Deus ha criado. O que aconteceu? Que nós nos tornamos indisciplinados. Então, por nós nos tornarmos indisciplinados, nós levamos uma vida contra a vontade de Deus. Aí é quando nós damos brecha e nos permitimos e aceitamos, infelizmente, o homem aceitou infelizmente a ideia, né, de ser expulso da presença de Deus, né, de se distanciar-se de Deus. E muitas pessoas hoje não se aproximam a Deus. Por que não se aproximam de Deus? Porque tem vergonha de Deus. Então o ser humano está igual que Adão, se escondendo, porque ele tem vergonha de Deus. O verdadeiro homem espiritual, ele tem vergonha daquilo que nós praticamos, daquilo que nós vivimos, nosso relacionamento. Então, esforça-te em ser homem. É uma das coisas que mais me tem feito sofrer durante um bom período, ou o maior período da minha vida como cristão. Eu estava falando para os irmãos essa semana, falando para o evangelista Carlos, que eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, em falar de escatologia, né? Eu tenho a maior dificuldade. O meu ponto mais fraco na igreja é o ponto de escatologia. Você vai, pastor, por que você tem ficado falando?
dificuldade de falar de escatologia. Porque eu nunca me preocupei, né, com o final, né? Eu me preocupei em chegar ao final. Né? Eu nunca me preocupei com os que vão acontecer amanhã. Eu me preocupei como eu vou chegar até amanhã. Aleluia! Esta é a minha preocupação. Então, e o que você... Veja bem, a notícia de hoje, se você for olhar nos jornais, né? Se for olhar as notícias na internet, você vai ver que toda a notícia de hoje foi exatamente o que aconteceu ontem. Né? Então, o que aconteceu tão importante não é o que vai acontecer amanhã, o importante é aquilo que você faz hoje, porque o que a gente faz hoje vai tornar-se notícia amanhã. Amém. Então, e por que eu estar preocupado com amanhã? Por que eu vou estar preocupado com o ano que vem? Por que eu vou estar preocupado daqui a 80 anos, ou 1000 anos, não sei quando que vai voltar? Não, eu tenho que me preocupar com aquilo que se vai tornar notícia amanhã. Então, o que vai tornar notícia amanhã é exatamente aquilo que eu faço hoje. É o meu procedimento hoje, é a minha atuação hoje. Né? Se você quer ou não queira, tá? A sua ação é que vai transmitir a notícia. Mas se você não fizer nada hoje, nada vai aparecer na notícia amanhã. Literalmente nada. Glória a Deus. Se você ficar somente dormindo em casa, pode ter certeza que amanhã você não vai comer. Né? Porque você não vai ter dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para pagar água, não vai ter dinheiro para pagar luz. Por quê? Porque você vai depender da sua ação hoje, vai depender daquilo que você faz agora. Então, eu sempre me preocupei com isso. E por me preocupar com isso, então, eu não me digo especialista, né? Mas um dos pontos mais principais da minha vida é a disciplina, né? É a disciplina da convivência, do relacionamento, né? Daquilo que eu tenho, que eu preciso, tá? Para que eu possa chegar um amanhã melhor. Aleluia. Vou dar um exemplo para vocês. Quem sabe, eu não gosto de falar isso quando a minha esposa não está presente. Eu gosto quando ela está presente e meus filhos também. Por quê? Porque tudo que eu falo para os irmãos agora, o que eu falar, quem sabe, para muito é teoria, para muito é história. Então, as únicas pessoas que podem testemunhar aquilo que eu falo, por essa razão, irmão, que eu prefiro 1000 vezes pregar em qualquer lugar. Olha, no culto que a minha esposa não pode assistir eu pregar, eu não posso pregar para ninguém. Né? No dia que os meus filhos não puderem ouvir a minha pregação, eu não posso pregar para vocês. Meu Deus. Não posso, literalmente. Meu Deus. Então, por quê? Porque eles são a minha consciência à parte. Né? Além do Espírito de Deus, quem dá o testemunho físico daquilo que eu prego, daquilo que eu vivo, é a minha família. Por esta razão, que para mim tornou-se muito mais difícil, né? Muito mais difícil foi o quê? Entender melhor as Escrituras depois que eu casei. Por quê? Porque quando eu me casei, agora eu tinha uma testemunha ao meu lado, 24 horas, que iria dizer, ia testemunhar aquilo que realmente sou ou não sou. Os irmãos me compreendem? Amém. Então, o homem que é homem, né? Nós temos que ter um princípio, nós temos que ter um princípio de identificação, nós temos que identificar com algo. Né? E Cristo, segundo Paulo, e segundo o que a Bíblia nos revela aqui, é a nossa principal identificação. Nós temos que nos identificar com Cristo. Parece que Paulo disse: olha, se Cristo foi crucificado, se Cristo é a vergonha dos judeus, se Cristo é a decepção dos judeus, se Cristo é a blasfêmia dos judeus, eu também sou a vergonha dos judeus, eu também sou a blasfêmia dos judeus. Por quê? Eu estou crucificado juntamente com Cristo. Glória a Jesus! Ou seja, eu estou igual que Cristo. Então, a segunda, outra coisa que nós temos que compreender, é uma coisa que eu levei muito tempo a lutar com isto, e ainda um luto, qual é? É que eu sou, vou até usar a expressão eu, até de uma forma meio soberba, até me perdoe, né? Porque isso eu posso dizer, nesse momento eu posso falar isso, eu posso vangloriar-me, que eu sou a única peça no mundo.
Não existe dois Francisco. Pode existir vários Francisco, mas dois não existem iguais. Então, eu sou a única peça do mundo. Então, você queira ou não queira aceitar ou não, eu sou a única peça. Se eu faltar aqui, ninguém vai me substituir. Pode vir um outro melhor, vir um meio parecido, mas ninguém vai substituir a mim. Por quê? Porque eu sou a única peça do mundo. Então, a partir do momento que eu me vejo como a única peça do mundo, eu posso entender outra coisa, qual é? Eu sou uma peça de grande valor. Porque quando existe uma só peça no mundo de uma coisa, aqui dali as pessoas dizem, não, isso é muito caro, porque entre, olha, milhares só tem duas peças, e uma eu tenho, então sai 30 bilhões de dólares. Eu, não, do mundo inteiro, olha, só tem uma peça, então essa é 30. Então, o dinheiro, isso não tem como pagar. Então, você tem que guardar. Está no museu ali simplesmente para mostrar, simplesmente para que as pessoas possam visualizar a única peça do mundo. Então, quando eu parei para ver isso, então eu passo para ver as demais pessoas com o mesmo valor, porque as demais pessoas são uma só peça no mundo. Não há dois irmãos Carlos no mundo, só existe um irmão Carlos. Né? Se você pegar as suas digitais, é somente ele. Então, ele é a única peça do mundo. Então, por ser a única peça, por você ser a única peça do mundo, você tem um valor extraordinário. Então, Jesus não morreu por todos. Não, porque nem todos são iguais. Jesus morreu só por um, por você. Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Porque se não existe dois Francisco, como ele pode morrer por dois? Não, ele só morreu por um. Né? Ele só morreu por um. Não existe duas Marias. Não existe isso. Ele só veio por uma peça, só que é você. Então, você é a peça de maior valor. Aleluia. Então, quando nós chegamos a compreender isso, então as coisas se tornam um pouco diferentes na nossa ótica, nossa maneira de ver. Né? Esta semana me chegou lá na igreja, ali na sede ali da Pioneira, chegou um jovem senhor. Se ela tivesse 40 anos, era muito, devia ter seus 40 anos por aí, né? Ele começou a falar, disse, pastor, eu não sou digno de entrar na igreja. Eu disse, mas meu irmão, se tu não é digno de entrar nesta igreja, eu também sou. Né? Eu também não sou digno de entrar na igreja. As mesmas condições que você tem, eu também tenho. Né? Agora, por quê? Porque o mesmo valor que você tem, eu também tenho. Por quê? Porque Jesus não morreu por todos, só morreu por você. Aleluia. Só morreu por mim, foi por único, porque é a única peça que existe. Maravilha, Jesus. É a única peça. Então, se nós tratarmos nossos irmãos como a única peça, se nós tratarmos demais pessoas como a única peça, nós vamos dar a essas pessoas o valor que ela merece. Né? Nós vamos dar o atendimento às pessoas que ela merece. É o que Paulo diz, olha, considerais um ao outro superior a si mesmo. Né? Considerar superior, irmão, não está dizendo que são escravos, não, é dar o valor que aquela pessoa realmente tem. Né? É o valor que ela merece. Então, quando estamos crucificados com Cristo, nós passamos a viver ao lado a lado, a perceber, a receber, a desfrutar a mesma coisa que ele desfrutou. Maravilha. Né? Não somos diferentes dele, porque estamos com ele, estamos nele. E por estar com ele, estamos nele, então aí passamos, o apóstolo Paulo diz que passamos a ter uma nova vida. Maravilha, ao Deus! Com Cristo. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Agora, veja outra coisa, irmão, que é bem interessante, que eu gostaria que os irmãos, eu vou voltar ao que estava falando, né? Especialmente a questão do matrimônio. Né? E por essa razão que eu tenho dificuldade, às vezes, de pregar quando a minha esposa não está presente. Por quê? Vou repetir porque é como que ela fosse a minha consciência à parte. Faz 20 anos que ela está comigo, né? Nós dormimos junto, nós despertamos junto, né? Nós trabalhamos junto, estamos correndo para um lado ao outro, mas estamos juntos. Glória a Deus. E um dos grandes desafios que eu tive
durante este período de 20 anos, eu vou falar somente até hoje, está bem? Até hoje, às 9 da manhã, quando eu sair de casa. Eu não vou falar relação até amanhã, até explicar para você que o que eu fiz ontem é a notícia que eu posso dar hoje. Né? Eu não posso, exatamente, eu não posso agora, não vou me referir, irmãos, aliás, amanhã. Amanhã tudo pode mudar. Glória a Deus. Amanhã toda a minha pregação pode mudar. Espero que não. Né? Espero que não, porque eu luto, eu estou lutando agora para criar. O meu desafio hoje é criar uma situação, é viver um momento em que seja notícia amanhã, na mente dos meus filhos, na mente da minha esposa, na mente dos meus vizinhos, Glória a Deus, na glória a mente Deus. dos meus obreiros, Glória. na mente da igreja onde estou pastoreando. Então eu tenho que me esforçar para criar um ambiente hoje, para que seja uma boa notícia amanhã. Amém. Para que amanhã os meus filhos possam dizer: olha, o meu pai ontem, ele fez isso, ele orou comigo, ele leu a Bíblia comigo. O meu filho pode dizer: olha, o meu pai levou-me para passear, o meu pai me levou a comer numa churrasqueira, sei lá, de onde que seja. Ou seja, eu tenho que criar um ambiente para que amanhã os meus filhos tenham uma história para contar. Não sei se os irmãos estão me compreendendo. Amém. Também não sei se os irmãos estão de acordo com o que estou falando. Meu Deus. Então veja bem, tentando manter essa doutrina, tentando manter essa disciplina, durante esses 20 anos, meus filhos nunca presenciaram uma briga em casa. Glória a Deus. Nunca presenciaram uma briga. Eles nunca presenciaram minha esposa me gritando, ou eu gritando a minha esposa, em 20 anos. Minha filha está com 19 anos. Né? Cumpriu no dia 30. Vocês têm liberdade a falar com eles. Simplesmente, eu estou falando que até hoje, às 9 horas da manhã. Amanhã eles podem, hoje à tarde que sai, eles poderiam, se eu permitir. Né? Se eu der vazão ou razão à carne, é claro que a ira vai surgir, a gritaria vai surgir, que são obra da carne, e eles vão ver por primeira vez o seu pai gritar, né? Com a sua mãe. Então amanhã ele vai ter uma outra história para contar. E quem sabe no próximo retiro eu vou ter que contar uma outra história. Vou dizer: olha, irmão, qual miserável homem que eu sou, porque realmente, como disse o apóstolo Paulo, eu quis fazer o bem, tenho feito o mal que não quero. Eu briguei com a minha esposa semana passada. Não é verdade? Mas não significa que nós nunca tivemos, né, câmbios de pensamentos. Não significa que nós nunca tivemos oposições. Não, sempre tivemos oposições, né? Até porque nós somos seres totalmente diferentes, né? Então, por sermos seres totalmente diferentes, aí é onde está o problema, né? Porque como conciliar esta situação? Então, para conciliar essa situação, nós temos por base um só versículo. Abra comigo, vamos lá. Vamos mirar Efésios capítulo 5, né? Versículo de número 21. Glória a Deus. Quem pode ler, por favor? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, veja bem. Então, como nós... Isto vamos partir da nossa casa. Vamos para a primeira parte de nossa casa, nossa residência. Como nós vamos, se eu estou com Cristo, né? Se não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu vivo o que Jesus vive, eu vivo o que Jesus viveu, eu vivo o que Jesus vive para o mundo, eu sou aquilo que Jesus é, correto? Então agora, o que me faz isso? Me faz o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é apartar do mal, e é o princípio da sabedoria. Aleluia. Aleluia. Então veja bem, não é fácil, claro que não é fácil, mas o que nós temos que pensar é que nada é fácil nesta vida. Mas pastor, tem muitas coisas que são fáceis. Não existe nada fácil. Quer ver uma coisa? Eu fico admirado essas pessoas que ficam no semáforo pedindo moeda.
Né? E agora eles pegam um cartaz e ficam lá, estou com fome. Né? Eu tenho 2 filhos. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso aqui. Então lá, vocês imaginam que dali é fácil? Você que aquilo dali é fácil? Imagine você, a pessoa ficar ali 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas, ou quizá 8 horas, alguns fica, ou quizá alguns fica até mais do que isso, com aquele cartaz, ora recebe, ora não recebe, né? Às vezes são humilhados. Você acha que é fácil aquilo? Não, é tão difícil como você pegar um saco de cimento e fazer massa para rebocar ou por colocar um tijolo, né? Então, nada é fácil. Então, tudo tem o seu preço. E o preço para servir a Deus, irmão, é exatamente esse é o preço da renúncia. Por isso que Paulo, o que é que Paulo diz no versículo 21? Sujeitai-vos, pois, uns aos outros no temor de Cristo, ou no temor do Senhor, ou no temor de Deus. Aí é sujeitarmos a Deus. Então, o que significa? Com as nossas indiferenças, o que faremos? Nós sujeitamos ao Senhor. Eu lembro-me de um dia que nós quase brigávamos, né? Quase eu não podia contar essa história, quase eu não podia dizer que nunca brigamos, nós quase brigávamos. E eu lembro-me que a minha esposa disse: amor, nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Então vamos orar, né? Então, e eu com muita raiva, nós fomos lá para o quarto, ficamos de joelho, ela orou e eu não, né? Porque eu queria aquilo dali, né? Eu estava lutando por aquilo dali. Ela orou e ela disse: Senhor, sabemos que nós não vamos chegar a um acordo, Senhor. O Francisco quer isso, eu quero aquilo outro, Senhor, mas tu está no controle das coisas, tu é o nosso Deus. Oh, aleluia! Enquanto eu ouvia ela orar, eu não orava, eu deixei ela orar. Então aquele sentimento começou a diminuir que havia potencializado aquela vontade, né? Me dei conta que o Espírito de Deus começou a agir na nossa vida. Quando saímos da oração, fomos tomar o chimarrão, né? Então, as coisas melhoraram. Até hoje, nunca mais tocamos naquele Aleluia! Glória a Deus. Então, irmão, o que nós precisamos hoje, você tem filho, você tem esposa, tá? Você tem pai, você tem família, você tem amigo. O que nós temos que fazer ao sairmos daqui não é ficarmos aqui um dia de fome, 2, 3 horas, ou 8 horas, 10 horas de oração. Tudo isso é bom, mas se nós não sujeitarmos a nossa vontade, aleluia, que nós apresentamos a Deus, será em vão todo o nosso tempo aqui. Aleluia. Então o que temos que fazer? Ao sair daqui, sermos conscientes que nós somos escritores de história, nós somos escritores de notícia, vamos fazer matéria para a notícia de amanhã, mas a notícia maior que você vai impactar é os seus filhos. Amém. Glória a Deus. A notícia maior que você vai impactar é a sua esposa. A notícia maior que você vai impactar é o seu vizinho, é os seus familiares, aqui você vai. Por quê? Porque é por meio daquilo que você faz hoje. Tudo que você fizer hoje será notícia. Aleluia, glória a Deus. Ou não? Amém. O que lhe parece, irmão? Amém. Eu confesso para você, eu vou sair daqui disposto a fazer uma coisa nova. Amém. Né? Eu vou, Senhor, o que é tu queres que eu faça hoje? Né? Para que seja notícia amanhã. Né? Senhor, eu vou pregar. Senhor, mas qual é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue para que se transforme em notícia amanhã? Maravilha, Jesus! Para que as pessoas, ao sair do ambiente de onde está, amanhã ela vai produzir alguma coisa na sua vida, ela possa desfrutar daquilo que foi falado hoje, aquilo que foi falado ontem, do que foi pregado há 6 meses atrás, Bendito! do que foi pregado há 1 ano atrás, Glória! Porque a pregação forma uma estrutura, é como uma construção. Cada dia colocamos um tijolo.
Cada hora nós vamos fazendo um reboco, né? Construiu a parede, agora está feia, tá, mas vamos rebocar, depois rebocamos, vamos passar uma pintura e fica bonitinho. Glória a Deus. É aquilo que Deus espera que a nossa vida seja, especialmente com a nossa família. Como é que nossos filhos nos veem? Meu Deus. Glória a Jesus. Como nossos filhos nos veem? Né? Como nossa esposa, irmão, eu posso estar pregando. Eu não sou bom pregador, mas não sei porquê, sempre prego em alguns lugares para muita gente. Na verdade, eu não sou pregador, não. Vocês podem ter visto, observado. Eu tenho pregado em alguns congressos, mas eu tenho pregado para 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eu não sou um bom pregador, na verdade não sou. A única coisa que me permite pregar nesses lugares, sabe o que é? A maior alegria que eu tenho quando eu prego nesses lugares é poder escutar ou ver de longe o abrir a boca da minha esposa e dizer glória a Deus. Se ninguém disser glória a Deus, irmão, e ela diz glória a Deus, para mim está perfeito. Glória a Deus. Né? Por quê? Porque é a única que pode testemunhar o meu respeito. Eu lhe faço a pergunta: o que é que o pastor Marcos pode falar de mim? O que ele pode falar de mim, além daquilo que ele tem ouvido alguém falar? Ele nunca foi na minha casa, ele não sabe nem a cor da minha mesa, ele não sabe o meu relacionamento. O que ele pode falar de mim? Absolutamente nada. O que eu posso falar dele? A mesma coisa, absolutamente nada. Pouca coisa eu posso falar dele, pouca coisa ele pode falar de mim. Você é a mesma coisa, mas a sua esposa não. Aleluia. A sua esposa tem muito o que falar de você. Oh, glória a Deus. Os seus filhos não, seus filhos têm muito o que falar de você. Maravilha. Seus filhos têm muito a falar de você. Esses dias eu estava pregando aqui na Pioneira, até falei para os irmãos, quando lá em casa as coisas começam a ficar um pouco meia complicada, fora do normal, os meus filhos já dizem: pai, está na hora de sair para o retiro. Sério? Pai, eu acho que está na hora de ir para o retiro, tá, pai? Porque quando eu me torno já um pouco meio agressivo e parece que eu estou saindo do meu ambiente normal, pai, está na hora de ir para o retiro. Quando é que o senhor vai? Eu digo: essa semana já vou entrar. Porque é importante. É importante, eu não sei, pastor Marcos, quantos minutos tenho, tá? Porque eu creio que eu estou na introdução, ainda nem comecei. Vai embora. Então, veja bem, então é isso que me preocupa. Então é isso que é importante. Por isso que eu disse para o pastor Carlos, o evangelista Carlos semana, eu não me preocupo tanto com a questão da doutrina chamada, da disciplina chamada escatologia. Né? Eu me preocupo mais já com a doutrina pessoal, né? com a disciplina pessoal, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que quando você encontrar o seu irmão com uma falha, repreenda-lo com espírito de mansidão, cuidando a ti mesmo, para que também não seja tentado. Ou seja, a probabilidade de eu cair na mesma situação que você caiu, ou que fulano está caindo, é grande. É maior do que aquilo que você consegue imaginar. Nós não podemos dizer: fulano caiu em pecado, eu jamais cometo isso. Jamais podemos pensar nisso, porque a Bíblia está dizendo que há possibilidade, grande possibilidade, de eu ser tentado igual que ele naquela situação. Meu Deus, vai falando. Então, é importante, irmão, nós como obreiro, tá? Como obreiro, cuidar especialmente do nosso testemunho pessoal dentro de nossa casa. Dentro de nossa casa. Às vezes o machismo, o que é machismo? É aquilo que nós usamos, machismo é aquilo que se interpreta hoje de que nos consideramos em algum momento superior à mulher. Isso é terrível. Olha, os irmãos sabem que eu fui diretor, eu fui membro da mesa diretora por quase 3 anos.
deixei de ser quando eu fui para os Estados Unidos. Participei de um dos órgãos mais complicados do Ministério da Restauração, que é do Conselho de Ética e Disciplina. Né? Participei disso aí. Então, eu lembro-me de uma situação de um pastor, um obreiro, né? Chegou a situação dele para nós tratarmos. E eu fiquei impactado com a coisa. Né? Aprendi muito naqueles dias. Por isso que eu respeito muito, irmão, a mesa diretora. Para quem os irmãos não sabem, a mesa diretora, eu não idolatro ela, não, mas eu respeito muito. Glória a Deus. Respeito muito por quê? Porque como membro da mesa diretora, eu sei disso, que nós lutamos para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nós lutamos, nós chegamos a orar muitas horas, tá? Nós chegamos a orar 8, 10 horas por dia. Nós tivemos reuniões de começar às 9 da manhã e terminar às 5 da manhã do outro dia. Meu Deus. Tá? Então, e eu lembro-me desse fato, de um determinado obreiro, chegou, pastor, minha esposa, ela não é submissa, tá? Eu estou enfrentando esse problema assim, começou a falar da sua esposa, ele estava enfrentando. Aí eu lembro do pastor Humberto, ele fez uma pergunta muito sábia. Irmão, te faço uma pergunta. O senhor submete-se a Deus com a mesma intensidade que o senhor gostaria que a sua esposa submetesse ao senhor? Meu Deus. Aí ele pensou, então se o senhor não submete a Deus com a mesma intensidade pela qual o senhor gostaria que a senhora submetesse ao senhor, não posso dizer nada, porque a Bíblia de sujeitar usa um outro como ao Senhor. Então, irmão, é isso que nós temos que ter em conta. Você não pode ver em casa uma inimiga. Você não pode ver em casa uma que está competindo com você. Não, nós temos que ver alguém que está completando aquilo que nos falta. Aleluia! Ela é a verdadeira peça do quebra-cabeça que pertence a você. Tá? O que ela é exatamente o que lhe faz falta. Aleluia. Glória a Deus. Se ela é rebelde, é porque você é rebelde ao Senhor. Não é? Se ela é faladora, é porque você é falador. Meu Deus. Ela é seu espelho. Aquilo que você tem em casa é seu espelho. É o seu espelho. Então, a partir do momento que eu passo a compra de esquia, ela é meu quebra-cabeça, ela é a peça do quebra-cabeça que faltava quando Deus criou. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então ele criou depois uma pecinha para completar. Então, ela é aquilo que ele faz falta. Então, se você quer se espelhar hoje na Bíblia Sagrada, olhe para a sua esposa, ela é aquilo que lhe faz falta. Amém. Tá? Se ela não é de oração, é porque está faltando falta de oração em você. Meu Deus. Se ela não é de jejum, é porque você está faltando de jejuar. Se ela é insubmissa, é porque você também é insubmisso. Ela é a pecinha que está lhe fazendo falta. Eu falei isso numa reunião de obreiro, o irmão disse, pastor, eu sou terrível, porque minha esposa, misericórdia, diga exatamente. Ela que lhe faz falta. Aleluia. Irmão, é uma coisa prática. Né? Muitas vezes nós pregamos, irmão, nós somos pastores, nós somos pregadores, mas nós esquecemos de uma coisa. Qual? Nós somos sacerdote aonde? Na igreja, não em nossa casa. Nós somos sacerdote de nossa família. Não é verdade? Então, antes de eu ser pastor de dezenas de pessoas, eu sou pastor de uma família. Aleluia. Então, a minha esposa é aquilo que me faz falta. Então, quando eu olho para ela e vejo as suas debilidades, digo, Senhor, então eu vou fazer o quê? Eu vou para o jejum, eu vou para a oração, porque a minha esposa é o meu espelho. Aleluia. É nela que eu vou me refletir. Mas ela é rebelde. Então, peraí, deve haver algum espírito de rebeldia em mim. Aonde é que eu estou submisso a Deus? Meu Deus. Né? Aonde é que eu estou? Mas ela é gritarona. Mas peraí, o que está acontecendo? Ela é brava, mas vamos lá, vamos analisar, vamos fazer uma retrospectiva na nossa vida particular e vamos analisar a Bíblia Sagrada. Olha só, a Bíblia diz uma coisa fantástica, a Bíblia diz que os maridos se entregassem
Vamos ver, olha só que interessante aqui. Pastor, parece que eu mudei de tema, mas misericórdia, né? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver o versículo 22. É uma coisa tão comum, né? Quantas vezes nós não lemos isso aqui, verdade? Lemos 1000 vezes isso aqui, eu creio. Né? Vê o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Quem pode ler, por favor? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então veja bem, 21 diz que os dois submeter a Deus no temor do Senhor. Submeter um ao outro no temor do Senhor. Agora, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Então, veja bem, mas para ela ser submissa ao marido como ao Senhor, ela tem que ver Jesus em quem? Em nós. E para ver Jesus em nós, nós temos que estar crucificados com Cristo. Temos que estar em Cristo. Porque senão ela não vê Jesus em mim, como é que ela vai sujeitar-se a mim como ao Senhor? Não me sujeito, Pai. Deus de maravilha. Deus de poder glorificar na tua mão. Aleluia. O que é que vocês me dizem, irmão? Exato. Glória a Deus. Glória a Jesus. Misericórdia. Então, quando chegar em casa, nós vamos olhar a nossa esposa e ver o nosso retrato. Nosso espelho. Aquilo que nos faz falta. Aquilo que nos faz falta. Vamos lá. Olha só. Aí, para resumir tudo, vamos ao versículo 25. Aí eu vou resumir porque eu sei que os irmãos estão com vontade de ir para casa. E já faz 46 minutos que eu estou falando. Vamos lá. Versículo 25. Quem pode ler? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora passar uma pergunta. Eu não vou tanto a palavra amor, né? Porque isso é a palavra amor, nós temos diversos tipos de interpretação, mas eu vou a seguinte expressão: e se entregou por ela. Se entregou a quem? A quem o marido se entregou? Vamos ler de novo o versículo. Vamos ler de novo o versículo. Vamos ler de novo. Quem pode ler o versículo de novo? Quem pode ler? Forte. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pela igreja. Se entregou pela igreja. Tá. A quem se entregou? Deus. A quem ele se entregou? Então veja bem. Quantas vezes nós, quantas vezes nós tiramos um dia de jejum e chegamos no altar dizendo: Senhor, eu não tenho palavra nesta tarde, nesta manhã, mas eu me entrego a Ti hoje pela minha esposa. Tá? Eu não tenho palavras, Senhor. Eu não sei o que dizer, mas eu vou me entregar aqui hoje somente pela minha esposa. Senhor, me entrego a Ti por ela. Quantas vezes fizemos isso? Em quantas ocasiões fizemos isso? Né? Então, eu acho que nós devemos tirar um dia no mês, um dia no ano, o dia do sacrifício, dizer: Senhor, olha, é sem palavras, eu não tenho palavras. O que eu vou dizer para o Senhor sobre a minha esposa? Eu não tenho nada que falar. Tá? Mas eu me entrego a Ti por ela hoje. Senhor, ela tem estado rebelde. Quem sabe eu estou rebelde a Ti. Então eu me sacrifico minha rebeldia, eu me submeto a Ti. Porque eu entendo que para me submeter a mim, como diz a Tua palavra, eu tenho que estar submetido a Ti, Senhor. Tu é a minha cabeça. Glória a Jesus. Quantas vezes nós fizemos isso? Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, falar é bonito, irmão. Aleluia. Tá? É muito bonito eu pregar aqui para vocês. O mesmo tanto de saliva que eu gasto para vocês, eu gasto para 20, 30 mil pessoas. Não vou gastar mais do que isso. Aleluia. Então, veja bem, então, o importante aqui não é pregarmos, o importante aqui é nós fazermos. Aleluia. É atuarmos, porque a igreja, irmão, ela não precisa mais de fotocópias.
Né? A igreja precisa de um material autêntico. Aleluia. Né? A igreja precisa ver em nós, não aquilo borrado, precisa ver aquilo que realmente é autêntico em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que mudar essa história. Maravilha. E como mudar essa história? Começamos em nós. Amém. Aleluia. Você não vai estar preocupado com fulano e ciclano. Fulano, a mulher dele manda nele. Deus que diga que manda em você, não importa. Olha, eu sempre brinco, minha esposa não gosta disso. Minha esposa não gosta. Eu tenho que dizer, amor, quem manda aqui? Não é tu. Amor, para com isso, porque as crianças vão crescer pensando que eu mando mesmo. E quem é que manda na casa? Não é tu, tu arruma tudo aqui, mulher. Tá? Eu não tenho uma escrava, não. Eu tenho uma companheira, eu tenho uma pessoa ajudadora, eu não tenho uma serventa. Glória a Deus. Eu tenho alguém que me ame e que eu possa amar. Aleluia. É isso que eu tenho. Glória a Jesus. Então, peraí. Submeter um ao outro no Senhor. Então eu tenho que. O parâmetro é Deus. O parâmetro é Deus. Aleluia. Irmão, a minha primeira experiência de casado foi magnífica. Em relação à experiência espiritual. Eu lembro-me desse dia, ainda quinta-feira eu falei essa história, quinta-feira eu preguei isso na igreja, eu contei esse testemunho quinta-feira. Eu acho que numa das quinta-feiras, o irmão Carlos estava congregando conosco ali na Pioneira, né? E um dia disse, pastor, eu estou com vontade de congregar lá no Curupati. Eu disse, vamos orar, vamos buscar a vontade de Deus. Aí o pastor Marco chegou lá e disse, pastor Marco, preciso dele, então leva o Marco lá. Não foi assim? Irmão, ele tem que ser membro da Pioneira. Ele tem que ser membro do Ministério da Restauração. Glória a Deus. Se tu quer cantar lá, quer cantar aqui, quer dar o dízimo lá, dar o dízimo aqui, tu quer ir para lá, vir para aqui. É a mesma casa, não existe duas casas, é o mesmo corpo. Aleluia. Até falei para o pastor, até porque eu disse aqui, eu não administro, vai tudo lá para 7,5, o teu lado vai tudo lá para 7, onde ele der não importa. Né? Onde ele der não importa. Então por que eu vou estar brigando? Ali tem mais membro, ali tem mais pessoas, menos pessoas. Não, meu irmão, eu não estou preocupado com quantidade de membro, não. A Bíblia, eu estou preocupado com uma coisa. Né? Eu só tenho um compromisso, pregar a palavra. Simplesmente isso. Né? E tenho preocupação em viver a palavra. Então, a maior experiência que eu tive, irmão, quando me casei, foi a seguinte. Chegou um dia, eu não tinha salário da associação. Eu não recebia salário da associação naquela época. Eu recebia oferta de amor. E um dia nós estávamos tomando mate argentino, usar a linguagem do gaúcho, chimarrão. Nós estávamos tomando e minha esposa fez uma pergunta, disse, amor, que vamos almoçar hoje? Eu perguntei para ela, que tem? Ela disse, nada. Eu disse, ok, vamos tomar o chimarrão que depois a gente vemos isso. Irmão, foi a maior experiência da minha vida. Tá? Nós não tinha nada, não tinha um centavo, não tinha um centavo no bolso, realmente não tinha naquela época. Eu lembro-me que eu fui para o meu quarto, por volta das 10h30, né? Chego no quarto, fico de joelho e digo, Senhor, quero te agradecer pela esposa que o Senhor me deu. Estou feliz por ter casado. É uma pessoa que eu amo. Senhor, muito obrigado. Senhor, quando o Senhor me deu, a tua palavra diz que eu tenho a obrigação de suprir a sua necessidade. Eu sou o seu cabeça. E como cabeça eu entendo em suprir essa necessidade. E comecei a orar. Aí, disse também para ele, Senhor, porém a tua palavra diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, que tu és o meu cabeça. E como meu cabeça, o Senhor é responsável em suprir a minha necessidade. Eu não posso suprir a sua necessidade se o Senhor não suprir a minha. Porque para eu suprir essa necessidade, eu preciso que o Senhor supra a minha. Porque a sua necessidade depende da necessidade que eu tenho, que o Senhor supra a minha necessidade. Irmão, estava orando assim, de repente alguém bate na porta. Quando alguém abre na porta, era o irmão Francisco. Se o senhor conhecesse essa pessoa, o senhor não ia acreditar. A sua casa era feita de cartão, de papelão. O que separava o quarto dele do quarto dos seus filhos era uma cortina de pano velha.
O seu colchão era assim de papelão. O colchão dele era papelão. E esse homem Deus usa, bate na porta, escuta a vozinha dele fraquinha, perguntando, e o pastor Francisco, a minha esposa, está orando. O senhor quer falar com ele? Não, é que eu senti no coração trazer essas coisinhas. E nos trouxe uma cesta básica. Então, Deus suprindo as nossas necessidades, Ele é o meu cabeça. Então veja bem, você nunca vai ter experiência com Deus se você não sujeitar-se a Deus, como diz a palavra. Então como é que nós vamos ter história para contar se nós não atuamos hoje? Meu Deus. Então eu quero que, em nome de Jesus, irmão, que o Espírito Santo venha impregnar esta expressão no seu coração, que tudo que você fizer hoje será notícia amanhã. E a notícia no coração, na mente dos seus filhos, na mente dos seus vizinhos, na mente dos membros da sua congregação, na mente do seu pastor, na mente do seu pastor, na mente dos seus líderes. Tudo que você fizer vai ser notícia. Aleluia. Vai ser notícia. Notícias boas ou ruins. O que você fizer, irmão, é o que vai se manifestar amanhã. Então, por esta razão, foi que eu procurei me autodisciplinar durante esses 20 anos. E eu espero que Deus me mantenha. Eu espero que Deus me mantenha, por exemplo, porque eu fiz isso? Porque os meus pais, a família era destruída. Irmão, nós temos uma facilidade muito grande de criticar os outros. Nós temos uma facilidade muito grande de apresentar os defeitos. E eu lembro que meu pai nunca estava conforme com a comida que a minha mãe fazia. Quando ela salgava, tinha muito sal. Quando ela deixava sem sal, tinha pouco sal. Quando queimava, porque tinha queimado. Ele sempre tinha uma crítica. Tá? Então eu prometi a Deus e a mim que quando eu me casasse, eu nunca ia reclamar da comida da minha esposa. Nunca ia reclamar. Faz 20 anos eu nunca reclamei. Glória a Deus. Nunca reclamei. Um dia, ela fez sem sal. Pá, mas esqueci o sal. Não, eu queria comer um sabor diferente. Ficou bem interessante. Tá bom, não coloquei sal. Um dia que ela queimou o arroz, o arroz está queimado. Mas esse gostinho ficou distinto do de ontem. Ficou muito bom. Meus parabéns. Então, a minha esposa, eu nunca critiquei ela pela comida que ela queimou, deixou. Não, salgou demais. Meu organismo estava desejando uma coisa bem salgada hoje. Pronto. Então, já em relação à minha filha, ao contrário. A minha filha eu reclamo quando ela faz uma coisa errada. A minha esposa eu nunca reclamei quando ela faz a coisa errada. Especialmente na alimentação. Quando a minha filha salva a comida, olha filhinha, tu tem que cuidar do teu esposo, procura cuidar do sal. Por que eu trato a minha filha diferente da minha esposa? Por a seguinte razão, minha esposa é a minha esposa. Eu falei esses dias para meus filhos, olha filho, eu não tenho compromisso com vocês não. Amanhã ou depois esses casas vão embora. Mas com a velhinha até que a morte nos separe. Não interessa. Eu não tenho compromisso com vocês não, mas com a tua mãe não. Mas pai, por que trata? Não, com a tua mãe até que a morte nos separe com você. Mas vocês vão embora, eu estou sozinho depois. Não, vocês vieram pela a bênção de Deus. Tá? Então vocês não vai ser por sempre não, minha esposa até que a morte separe, vocês não, vocês daqui a um mês, daqui a 2 anos estão se separando de mim, então peraí. Então é isso que nós temos que entender, o que, irmão, aprendemos a ser homem, como diz a palavra do Senhor. E para isso nós temos que estar crucificados em Meu Deus. Com Cristo. Uma coisa é estar crucificado em Cristo, outra é estar crucificado com Cristo. Agora bem interessante, se eu crucificado com Cristo, eu sou igual que Cristo, eu sou igual que Cristo, eu sou a vergonha para os judeus, eu sou a vergonha para aqueles que não têm a Cristo. A mesma coisa nós temos que ver em relação ao mundo. Eu vou finalizar agora. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia.
Meu Deus do céu, eu tenho medo quando começo a falar. Vou parar. Deus, parabéns. Vamos deixar para terminar o estudo no próximo retiro. Vamos lá? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Glória a Deus. O que diz aí? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora veja que interessante. Veja que interessante aqui. Aleluia. Versículo 14, né? Olha só. Mas, longe esteja de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. Ou seja, o mundo tem que ser... Eu estou envergonhado no mundo. Não é vergonha. O mundo, eu estou envergonhado do mundo, então eu não posso aceitar o mundo, para mim é uma vergonha. Aleluia. Aleluia, amém? Glória. Você tem que ter vergonha do mundo. Porque o que nos evita fazer alguma coisa é a vergonha. A vergonha é o sistema de autodefesa que nós temos, que nos impede de expor algumas questões. É um sistema de autodefesa que nós temos, que nos dificulta expor algumas questões. Há coisas que nós não queremos falar para outra pessoa porque temos vergonha. Então, o mundo se torna uma vergonha para nós. Aleluia. Então, você não olha para o mundo, você tem vergonha dele. Deus maravilhoso. Aleluia. Assim como em Cristo eu sou a vergonha do mundo, para o mundo, também em Cristo o mundo é uma vergonha para mim. Porque eu me glorio na cruz de Cristo, eu me glorio em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Então, meus amados, eu quero vos pedir em nome de Jesus que medite nisto, tá? Medite nesta palavra. Procuramos fazer a vontade de Deus em nossa família, Aleluia. em nossa casa. Glória a Deus. Não é vergonhoso nós pedir perdão quando erramos. Amém. Né? Não é vergonhoso você chegar para a sua esposa: meu amor, me perdoa, eu me equivoquei. Aleluia. Né? Tu está certo. Aleluia. Tem alguma coisa que nós temos, irmão, o relacionamento depende muito, sabe, de renúncia. Porque a coisa que o irmão Marco gosta que eu não suporto. E a coisa que eu gosto que ele não suporta, semelhantemente a sua esposa, semelhante a seus filhos. Qual é o maior problema? Qual é a principal fonte de guerra dentro da nossa casa? Qual é a principal fonte de guerra em nossa casa? Não é os desejos? É os desejos, né? É o sentimento. Eu quero aquilo. Por exemplo, eu odeio polenta. Né? Vocês gostam de polenta, mas eu não suporto polenta. Eu não suporto polenta. Agora veja uma coisa, quando eu prometi a Deus que eu nunca ia reclamar da comida da minha esposa. Meu Deus. Quando eu cheguei em casa, com 2 meses de casado, 1 mês e pouco de casado, a comida que ela veio, porque ela ama polenta, ela fez polenta. Aí quando eu chego, olho o prato assim, quando eu vejo a polenta assim, a minha boca começou a encher de água antes que eu pudesse comer. Graças a Deus que polenta, tu vira para um lado para o outro, engole aquela coisa, não tem problema, não precisa mastigar, não é? Tu vai e coloca, engole aquela coisa, não tem que mastigar aqui. Graças a Deus não precisava mastigar. Aí eu me sentei e disse: Senhor, e agora? Mano, comecei a comer, ela observou, ela olhou para mim e disse: tu não gosta de polenta, né? Eu disse: não muito, eu não gosto. Por quê? Tua maneira de comer. Eu não gosto muito. Foi a última vez que ela fez polenta para nós dois. Não teve discussão terminada. Ou seja, ela renunciou. Aí quando ela queria comer uma coisa que ela muito gostava, ela fazia para ela um pouquinho. Ela fazia em pequena quantidade para ela. Aí sabe o que acontecia? Cada vez que ela fazia um pouquinho, eu ia lá e provava.
E ela, hoje, quando ela faz polenta em casa, eu como a polenta que ela faz. A convivência nos fez gostar, a convivência nos uniu. Aleluia. Não nos separou, a convivência me fez gostar. O relacionamento, prova hoje, prova amanhã, vai provando, o paladar foi se adaptando e hoje eu como o que ela faz. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender. Eu vou finalizar com esse testemunho, até vou fechar minha Bíblia. Eu gostaria que você pensasse bem. Um dia, eu por ser menino de rua, né, eu dormia nas calçadas, comia nos baldes de lixo. Eu era menino de rua. Tá? Então, como menino de rua, o meu afetivo comunicativo é muito pobre. Né? O que eu prego hoje, sempre falo na igreja, irmão, eu não sei pregar aquilo que eu não vivo, é meu dia a dia. Não adianta eu trazer uma mensagem bonita para vocês aqui que não vai dar certo. Então eu prefiro ser autêntico, eu prefiro ser o meu dia a dia. Glória a Deus. Porque vai construindo a minha mensagem, o meu dia a dia, simplesmente meu dia a dia. No dia que eu puder pregar, eu não prego. Digo, olha, eu estou mal hoje, prega outro, vai lá, João, prega tudo no meu lugar aí, porque hoje eu não posso pregar, eu estou mal. Né? Então, nós temos que aprender a construir a nossa mensagem com o nosso dia a dia. Aleluia. Não sermos papagaio, não repetíssemos o que os outros fazem. Aleluia. Nós temos que procurar. Temos que procurar construir nossa mensagem diária. Então, um dia, irmão, eu fico maravilhado com o que Deus faz. Então, eu tinha dificuldade de relacionamento. Para você ter uma ideia, eu creio que a maior dificuldade que eu tinha e tenho é Deus dizer, eu te amo. A ponto que minha esposa perguntava várias vezes, tu me ama? Eu digo, claro que eu te amo, a dificuldade é que eu te amo. Então, minha linguagem era pouco comunicativo mesmo em casa. Só que eu tinha habilidade de aconselhar. E um dia um jovem chegou lá em casa com um problema, se chama Juan, e eu estive com o Juan das 9 horas da manhã até o meu dia. 3 horas conversando, de aconselhamento, dizendo, não, João, não faz isso, faz assim, conversando com o João, tal. E quando o João sai, minha esposa, ela não me fala nada, ela escreve uma carta. Eu queria ter guardado aquela carta até o dia de hoje, né? Mas perdi, não sei como, eu acho que ela rasgou, acho que ela já levou fora. Mas eu não vou dizer tudo estava na carta, mas algumas coisas me impactaram. Ela disse o seguinte, amor, eu te admiro como tu aconselha, como tu para ouvir as pessoas, eu te felicito, eu te admiro. Mas eu gostaria que tu entendesse que eu também sou tua ovelha. Eu preciso que tu me ouça, eu preciso que tu me aconselhe. Então, nós temos muita dificuldade de ser pastor em casa. Porque nós olhamos a nossa esposa como esposa, olhamos nossos filhos como os filhos. Os filhos olham o pai como pai. Tem dificuldade de olhar o pai como seu pastor. Especialmente nós que somos pastores, temos dificuldade de olhar nossos filhos como ovelhas. Nós sempre olhamos como filhos. Então nós temos mais paciência com o estranho do que com os da casa. Meu Deus. Nós costumamos ouvir mais de fora do que de casa. Por quê? Porque nós não olhamos nossos filhos como ovelha. Ou como alguém, né, que você olha ele como subordinado. Você não olha ele como o seu superior. Né? Você não olha ele como você é servo dele. Você sempre olha ele como seu servo. Como aqueles que dizem, olha, vai e faz isso. Levanta, vem aqui, vamos lá, vamos para cá. Mas, não, você nunca chega para ele e pergunta, filho, o que é que tu quer fazer amanhã? Filho, tu vai estudar para quê? Olha, eu quero que tu seja doutor. Nós imponemos ao nosso filho querendo que ele seja. Não, filho, o que é que tu quer? Tu quer ser doutor, quer ser advogado, tu quer ser um pedreiro,
Tu quer ser um servente? O que tu quer? O que tu quiser ser, o pai vai te apoiar. Eu vou te apoiar, vou te comprar uma pala, vou te comprar um chá. Eu vou te ajudar, filho. Aleluia! Tu quer ser, eu vou te ajudar. Porque, veja bem, você tem que, nós temos que aprender a respeitar o sentimento dos nossos filhos. Mas infelizmente nós como pai não vemos assim. Nós como pai, nós vemos cinturão. Olha, se tu não fizer, eu te arrebento a pau. Vai ver, tu comigo não brinca. Eu sou teu pai, não sou teu empregado. Tá? Eu te mantenho, eu te dou comida, eu te dou aquilo. Nós sempre vemos assim, nós sempre olhamos nossos filhos como subordinados a nós. E nunca vemos eles como superior a nós. A mesma coisa nós olhamos para a nossa esposa. Por isso que nós não conseguimos ser submissos um ao outro como ao Senhor, porque nós sempre olhamos ela como o quê? Subordinada a nós. O homem é a cabeça da casa, a mulher submissa ao marido, tal. Mas nós esquecemos que tudo existe uma regra. Nós esquecemos que existe uma regra. E a regra é submeter um ao outro no Senhor. Esses dias não, eu sempre falo para minha filha, digo, filha, eu não quero que tu case com um cara rico ou um pastor, um missionário. Não, eu quero que tu case com um homem. Esquece esse negócio de cantor, de pastor, de missioneiro, de profeta. Esquece isso. Busca um homem. Pega a Deus um homem. Suficiente é que tu precisa de um homem. Tu precisa de um pregador. Tu precisa de um pastor. Tu precisa de um missionário. Tu precisa de um homem. Tu tem que entender isso. Eu digo para o miserável filho, tu não precisa de uma serva de Deus. Tu precisa de uma mulher. Aleluia. Tá? Porque uma mulher com sentimento, ela é serva de Deus, porque ela faria uma mulher, Deus fez isso no seu propósito. Sabe? Uma mulher disciplinada, dentro da vontade de Deus. Não é verdade? Foi o que eu pedi a Deus. Deus, eu não quero cantor, eu só quero que me dê uma mulher, simplesmente uma mulher que agrada aos meus olhos, para não estar olhando a mulher dos outros na igreja. Eu quero uma mulher que eu possa olhar para ela, ela supra todas as minhas necessidades visuais. Aleluia. Maravilha, Deus. Porque se não suprir, eu vou olhar as outras depois. Vou estar, pá, cada mulher mais bonita do que essa, pá, porque eu não esperei um pouco mais. Não é verdade? Eu vou estar lutando. Eu vou ter um problema. Eu tenho um problema sério. Então eu disse, Deus, não, eu quero uma mulher que agrada aos meus olhos em todas as circunstâncias. Glória a Jesus. E que o meu coração esteja disposto a amá-la por toda a vida. Aleluia. Foi tudo que eu pedi a Deus, foi isso. E a mesma coisa eu digo para minha filha, filha, só peça a Deus te dê um homem, um esposo que te ame, igual eu amo a tua mãe. Não mais do que isso. Meu Deus. Porque se ele te amar como eu amo a tua mãe, tu vai me ver bem. Aleluia. Então, será que o seu filho pode copiar o amor seu pela sua mãe? Será que ele pode amar sua esposa como você ama sua mãe? Meu Deus. Será que você pode dizer para o seu filho, filho, eu quero que tu case com uma mulher que te ame como a tua mãe me ama? Meu Deus. Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer para o seu filho, eu quero que tu case com uma mulher assim, que ame ela assim como eu amo a tua mãe? Será que você pode falar isso? Maravilha, Jesus. Então, se você não pode fazer isso hoje, faça o seguinte: entrega teu sonho. Aleluia. Glória a Deus. Entrega teu sonho, Senhor. Aleluia. Eu quero me entregar hoje a Ti, que Aleluia. Glória a eu Deus. quero amá-la, Senhor, como Cristo amou a sua igreja. Glória a Deus. Eu quero amar de tal forma que os meus filhos vejam que eu amo. Eu quero amar de tal maneira que ela se sinta amada por mim. Aleluia. Glória a Deus. Então me entrego a Ti por ela, eu preciso disso. Irmão, tudo está ao nosso alcance. A Bíblia diz que aquele que não tem, peça a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe o santo. Obrigado, pastor Mário, por nos convidar. Para mim foi uma honra estar com os santos nesta manhã. E espero que o Espírito de Deus possa guiar os vossos corações. Aleluia. E que juntos possamos colocar em prática
o que estamos falando. Amém? Vamos ficar de pé e passa a direção para o pastor Marco, que vai estar orando nesta hora.